Olá, humanos! Este é o Física Além da Aula. Eu sou o professor Tadeu e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre introdução à física. Né? Não tem jeito, a gente começa sempre com um pequeno blá blá blá. Existem diversos tipos de conhecimento, mas o conhecimento científico é o único que é adquirido por meio da observação, da análise crítica e da experimentação que levam a um fato científico, que é verificável. Aliás, a palavra ciência, dentre outros significados, quer dizer conhecimento. Quando você assina um documento, por exemplo, você está tomando ciência do teor daquele documento. É isso aí. Os humanos primitivos não sabiam explicar a origem dos fenômenos físicos. Eles se assustavam com os relâmpagos seguidos de trovões. Não compreendiam por que anoitecia ou o que significavam as estações do ano. Por não saber explicar esses e outros fenômenos, eles atribuíam aos deuses, que na mitologia antiga tinham em grande parte seus nomes associados a fenômenos naturais, como deus do vento, deus do trovão e por aí vai. Já por volta do século VI a.C., com o nascimento da filosofia ocidental, começam a surgir pensamentos que se afastam daquela ideia primitiva de universo. A melhor compreensão dos fenômenos naturais, da cosmologia e a obtenção de novas tecnologias são grandes motivadores para o estudo da física, cuja raiz etimológica vem do grego physis, que significa natureza. Pausa para um joguinho de baralho. Eleusis é jogado com baralho comum. A banca faz o papel de natureza, ou seja, ela escolhe as regras do jogo que correspondem à lei, que não é conhecida pelos jogadores. Após as cartas terem sido distribuídas, a banca dá a condição inicial para o jogo, colocando uma carta sobre a mesa. Cada jogador, então, um de cada vez abre uma carta. Se a carta corresponder à regra imposta pela banca, a banca diz certo e a carta fica na mesa. Mas se a carta contrariar a regra, a banca diz errada e a carta retorna para a mão do jogador. Cada jogador joga apenas uma carta em cada rodada e o jogo será ganho por aquele jogador que ficar primeiro sem as cartas. Por exemplo, a banca escolhe a seguinte regra: só cartas ímpares ou qualquer figura para substituir a falta de uma carta ímpar, colocada sequencialmente em ordem crescente ou decrescente, e segue-se intercalando sempre as cores preta e vermelha, inclusive para as figuras. Suponha que a banca inicie o jogo com ás e paus. Claro, quem for jogar uma carta agora não tem a menor ideia, mas depois de cartas caírem na mesa e voltarem para a mão do jogador, pode começar a acontecer alguma sequência desse tipo, que segue a regra imposta pela banca. Note que todas essas cartas vão ficando sobre a mesa. Né? Pode acontecer alguma coisa esquisita no meio de um processo de estudo, que o cara colocou uma dama de ouro ali, de repente ele sabia que tinha que jogar um 7, mas não tinha, ou um 7, ou uma carta ímpar qualquer, e de repente jogou a dama, mas essa dama calhou de ficar. Isso pode até criar um certo problema no estudo da ciência. Né? Mas depois o pessoal acaba se realinhando normalmente e seguindo a regra imposta pela banca. Tá? Poderia acontecer, é claro, do cara jogar o ás, o outro 3, o cara jogar uma carta vermelha em seguida, e essa carta vermelha ia contrariar a regra, porque deveria ser uma carta preta. Certo? Esse processo que nos permite imaginar qual a próxima carta do baralho recebe o nome de método indutivo. Para sabermos se a nossa hipótese estava correta, é necessário que a banca nos mostre a lei. E na natureza? Na natureza as coisas são diferentes. Não existe uma confirmação final da lei. Só sabemos que as nossas jogadas estão funcionando. Não conhecemos todas as cartas do jogo. Se aparecer no naipe azul, por exemplo, ou se a regra que estivermos seguindo deixar de valer, devemos elaborar um novo modelo que satisfaça as novas condições. No final do século XIX, o físico Lord Kelvin chegou a sugerir que os físicos deveriam trabalhar apenas na confirmação das constantes da natureza com maior precisão. Segundo ele, não havia mais nada para ser explorado. No começo do século XX, novas cartas foram colocadas sobre a mesa, e de lá para cá várias outras alterações já ocorreram na física. Né? E essas mudanças com a teoria da relatividade e a física quântica no começo do século XX. Enfim, a física é uma ciência permanentemente em desenvolvimento. Após uma crise no modelo que estava sendo adotado, surge um novo paradigma que passa então a ser aceito pela comunidade científica. Essa crise no modelo anterior pode ocorrer por várias razões, como não conseguir explicar, por exemplo, alguma nova descoberta ou resultado de um experimento. Há então uma quebra na continuidade do saber científico, e os físicos começam a trabalhar na edificação de um novo modelo. Tá certo? Continuando, então, vamos falar um pouquinho sobre as grandezas físicas. São aquelas grandezas que podem ser medidas com uma determinada precisão. A gente precisa de padrões de medidas para efetuar essas medidas, tá certo?
E, geralmente, a gente tem as unidades fundamentais do sistema internacional. Unidade de comprimento, de massa, de tempo, corrente elétrica e outras aí. Né? Não há necessidade de ficar decorando isso, por enquanto é importante que você conheça mais ou menos o comprimento, massa e tempo, que são unidades básicas no estudo da mecânica, né? Metro, quilograma e o segundo. Então, essas grandezas, comprimento, massa e tempo, são unidades fundamentais, são grandezas fundamentais e as suas unidades, metro, quilograma e segundo, são as unidades fundamentais da mecânica. Antigamente era chamado de MKS. Não há necessidade de ficar decorando isso daí, mas é importante saber que toda ciência precisa de padrão para efetuar os seus estudos. Mesmo quando você vai fazer um exame de sangue, você sabe que tem lá um determinado padrão que é considerado aceitável para determinada proteína que vai ser encontrada no seu sangue. Se estiver acima daquilo ou abaixo daquilo, você pode estar com algum problema de saúde, tá certo? Existem unidades também que são derivadas das unidades fundamentais. O Sistema Internacional de Unidades, obviamente, recebe esse nome porque ele é reconhecido internacionalmente. Qualquer cientista do mundo, independentemente do país em que ele nasceu, ele vai reconhecer isso daí diretamente, bem rapidamente. Diferente de você falar, por exemplo, léguas, né, ou polegadas. Fica difícil da gente precisar isso. A gente sabe polegadas para TV. Se passar de polegadas para você medir alguma outra coisa, já fica complicado, tá certo? Então, área, volume, velocidade, aceleração são algumas grandezas aí que põem essas unidades derivadas aí, metro quadrado, metro por segundo, tal. Note que força que aqui aparece é o Newton. Newton nada mais é que o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá? Com o símbolo N aqui. Ou seja, todas derivadas daquelas lá. Energia é o Joule, é o Newton vezes metro. Tá? E potência é o Watt, que é o Joule por segundo. Ou seja, são todas derivadas daquelas unidades fundamentais. É isso aí. É muito comum também trabalharmos com múltiplos e submúltiplos das medidas que a gente vai fazer. Tá? Então, por exemplo, tera, giga, mega são múltiplos muito comuns da gente utilizar na informática. Fala em terabyte, em gigabyte, megapixel, por exemplo. Tá? Já no dia a dia a gente usa muito quilômetro, quilograma, o K significa 1000, 10 a terceira. Então, em vez de colocar 10 a terceira grama, você coloca um Kzinho na frente. Esse K representa isso. Também não há necessidade de ficar decorando. Você sabe, o quilograma, 1000 gramas, é a única unidade fundamental do sistema internacional que contém um prefixo, o Kzinho, que significa 1000. Então, cada letrinha aqui representa um valor. O mili, por exemplo, miligrama, mililitro, tá? É 10 a menos 3. Esse M significa 10 a menos 3. Esse C significa 10 a menos 2. O que é 10 a menos 2? É um centésimo. 1 dividido por 100. 1 dividido por 10 ao quadrado, a gente costuma expressar da forma 10 a menos 2. Tá bom? Não há, novamente, necessidade de decorar. Esses são os submúltiplos e esses são os múltiplos das medidas das grandezas físicas. É isso aí. Notação científica. O valor de qualquer grandeza física pode ser escrito da forma x vezes 10 elevado a n. Em notação científica, x tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Para que serve isso? Imagina você receber agora, rapidamente, essa informação e você tem que passar para alguém. Concorda? Você vai perder o maior tempo contando quantos zeros você tem aqui. Em notação científica, esse número ficaria escrito dessa forma aqui. Note que é uma maneira muito mais elegante de se escrever o mesmo valor. Tá? Fora que você não tem que ficar perdendo tempo contando zeros. Né? Quem já pagou boleto bancário e às vezes não conseguiu fazer a leitura no celular, você sabe que tem que contar aquele monte de zerinho lá. Ixi, é muito chato, né? Para até chegar aqui. Então, para isso aqui, que é um número muito pequeno, muito menor que 1, virar 2,8, a vírgula tem que caminhar 11 casas para a direita. Eu subtraio 11 no expoente para não afetar ou alterar o resultado. Então, eu multipliquei por 10 a 11 e divido por 10 a 11. Caminha para a direita, subtrai no expoente. Fica 2,8 vezes 10 a menos 11. Analogamente aqui, 30 mil, para virar 3, que seria entre 1 e 10, eu teria que dividir por 10 mil. Para não alterar o resultado, eu multiplico por 10 mil. Tá? Caminhou para a esquerda, a vírgula hipotética que aqui está, caminhou 4 casas para a esquerda, eu somo 4 ao expoente. Fica 2,8 vezes 10 a menos 11. Aumentei aqui, diminuo aqui. Diminuí aqui, aumentei aqui. 3 vezes 10 a quarta. Esses dois valores estão em notação científica. Tá?
Para somar ou subtrair grandezas expressas em potências de 10, é necessário que as potências sejam iguais. Eu não posso somar 10 à quarta com 10 à terceira, juro por todos os deuses que não vai dar 10 à sétima. Tá? Então, ou eu passo isso aqui para 10 à terceira, ou eu passo isso aqui para 10 à quarta. Vou passar isso aqui para 10 à quarta e já dou a resposta em notação científica. Passar isso aqui para 10 à quarta, eu vou aumentar aqui. Então, o que eu faço com esse? Diminuo. Tá certo? Então, aumenta um lado, diminuo do outro lado aqui. Isso aqui vai virar 10 à quarta, vai andar uma casa para a esquerda. Diminuo uma casa, aumento 1 ao expoente. Fica 0,35 vezes 10 à quarta. 10 à quarta, tranquilo. 4,3 somado com 0,35, 4,65. Mantenho 10 à quarta. Tá bom? É isso aí. Na multiplicação, os expoentes são somados e na divisão são subtraídos. Então, 4,3 vezes 2 faz a conta normalmente, dá 8,6. 10 ao quadrado com 10 à quinta, soma os expoentes, 10 à sétima. Tá? É só somar os expoentes. Não é mágica. Imagine que fosse 10 ao quadrado vezes 10 à primeira. 10 ao quadrado é 100, vezes 10 dá 1000. 10 ao quadrado vezes 10 à primeira dá 10 ao cubo. 2 mais 1. 10 ao cubo, 1000. Tá? É isso que a gente está fazendo aqui. Aqui é análogo, né? Só que você vai dividir, então você subtrai os expoentes. 3 menos 8, menos 5. 9,6 dividido por 3 dá 3,2. 3 menos 8, menos 5. Analogamente, 10 ao cubo dividido por 10 ao quadrado. Quanto que é 1000 dividido por 100? 10. 10 ao cubo dividido por 10 ao quadrado, 10 à primeira. É isso, é só subtrair os expoentes. Tá bom? É isso aí. Isso foi notação científica, a gente vai falar um pouquinho agora. Outro tema recorrente no volume 1, ordem de grandeza. A ordem de grandeza, aguarde bem a definição, é determinada pela potência de 10 mais próxima do seu valor. Então, eu vou pegar o valor e vou ver qual a potência de 10 está mais próxima daquele valor, é a ordem de grandeza. Né? É muito comum a gente passar para a notação científica, a não ser que sejam números muito simples, a gente vai direto. Vamos ver os exemplos aqui. 2,1 está mais próximo de 1 do que de 10. Então, qual que é a ordem de grandeza? 10 elevado a 0, que é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. 75 está mais próximo de 100. Então, qual que é a ordem de grandeza? 10 ao quadrado. Vou passar isso aqui para notação científica. Lembre-se, caminhou para a esquerda, ou, perdão, para a direita, subtrai no expoente. Então, fica 3,1 vezes 10 a menos 5. 3,1 está mais próximo de 1. Então, qual que é a ordem de grandeza? 1 vezes 10 a menos 5. 10 elevado a 0 vezes 10 elevado a menos 5. Esse aqui é 7,2 vezes 10 a menos 3. 7,2 está mais próximo de 10 à primeira. Então, 10 à primeira vezes 10 a menos 3, somos os expoentes, 10 a menos 2. Isso aqui é muito comum de se usar quando você compara, às vezes, massas muito discrepantes, por exemplo, a massa de Júpiter com a massa de um elétron. Quantos elétrons cabem em Júpiter em termos de tamanho, em termos de quantidade de massa, sei lá. Então você acaba usando isso daí. No seu dia a dia você não vai usar isso daí muito, né? Então ele serve justamente para fazer esse tipo de comparação, basicamente para isso. A massa em repouso do elétron, a massa da Terra em ordem de grandeza, 10 a 25 kg, 10 a menos 30 kg também. Tá bom? É isso aí. Serve para avaliar algumas medidas que são muito grandes ou muito pequenas. Vou fazer alguns comentários sobre a ordem de grandeza. Alguns professores costumam utilizar no estudo da ordem de grandeza o valor médio entre os expoentes 10 elevado a 0 e 10 à primeira. Os expoentes, nesse caso, dá meio, né, o valor médio. 10 elevado a meio seria o ponto médio dos expoentes. Aí 10 elevado a meio dá raiz de 10, que é 3,16. Vários livros didáticos utilizam isso dessa forma. Confesso que eu comecei a usar isso, já usei isso durante mais de 10 anos. Dessa forma, qualquer valor acima de 3,16 teria a ordem de grandeza 10 à primeira, e abaixo de 3,16 teria a ordem de grandeza 10 elevado a 0. Note que, nesse caso, o número que multiplica a potência de 10 é transformado diretamente em potência de 10. Tá? O cara pega um número aqui, 4. Pô, é maior que 3,16? Beleza. Então, 10 à primeira. Ah, o 3 é menor que 3,16? Então é 10 elevado a 0 vezes 10 à terceira. Acabou. Então, aqui nesse caso, 4 é maior que 3,16, fica 10 à primeira, vezes 10 à terceira, 10 à quarta. 3 é menor que 3,16, é 10 elevado a 0, vezes 10 à terceira, dá 10 à terceira. É isso aí. Tem um monte de aluno que reclamou disso daí, e eu acho que tem razão de reclamar. Eu vou piorar um pouquinho isso daí. Tá? Eu poderia calcular o valor médio da função exponencial.
no intervalo de 0 a 1. E o valor médio da função é diferente do 3,16 que aparece ali. O 3,16 é o 10 elevado a meio, então você está relacionando apenas os expoentes. Tá? Agora, se eu quisesse calcular o valor médio da função exponencial 10 elevado a x entre o 0 e 1, eu teria que usar uma integralzinha aqui, que não é assunto que a gente costuma trabalhar no ensino médio. Né? Em geral, uma outra escola trabalha com isso, como introdução ao curso superior de cálculo. Mas o que a gente vai fazer aqui para calcular o valor médio? A gente vai calcular uma área, que é isso aqui, isso representa, esse é o símbolo de integral, é uma somatória entre A e B, de f dx dx, dx significaria que eu estaria representando vários retangulinhos muito fininhos para calcular a área, dividido por b menos a, que é o intervalo justamente aqui. No nosso caso, seria integral entre 0 e 1, tá? Da função 10 elevado a x dx sobre 1 menos 0, que vai dar essa integral aqui. Tá? O valor médio daria isso daqui, entre 0 e 1. A integral de 10 elevado a x é 10 elevado a x sobre ln de 10 mais uma constante. Constante eu nem coloquei, porque aqui é entre 1 e 0, você vai fazer um menos o outro. Se tivesse uma constante aqui, ela ia sumir. Então, o ln de 10 é isso daqui, 2,302, coloca aqui, tá bom? E aí você faz a continha, se ia chegar com um valor médio não 3,16, mas 3,91. Tá? O que significaria isso? Essa curva aqui. Ó. A função é essa. O que a gente fez com essa parte de cima aqui da integral, como eu falei, dx são vários retangulinhos, eu não sei calcular a área dessa curva aqui, que é meio esquisita, isso não é um trapézio, né? Mas se isso aqui fosse retângulozinhos, muito pequenininhos, eu poderia calcular a área de cada retângulozinho, somar para chegar na área total, que seria a área dessa figura. É o que a gente faz aqui quando a gente pega esse dx. Seriam variações muito pequenas no x. Tá? Essa área em azul aqui deu 3,91. E eu dividindo por 1 menos 0 dá 3,91. Tá? Seria o valor médio dessa função aqui nesse intervalo. Se fosse um trapézio, se isso aqui fosse linear, fosse uma reta, seria um trapézio deitado. Tá vendo que os lados paralelos são as bases do trapézio. Então aqui, ó, base maior 10, base menor 1, altura 1. Tá bom? Se eu fosse calcular a área, seria base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, que daria 10 mais 1, 11, vezes 1, 11, dividido por 2, 5,5. 5,5 seria essa área azul, se isso aqui fosse uma reta. Aí 5,5 eu vou dividir por 1 menos 0, vou pegar o valor médio, daria 5,5. Seria o valor médio entre 1 e 10. É óbvio que nesse caso não havia necessidade de fazer nada disso, né? 1 mais 10, 11, dividido por 2, 5,5. Esse seria o valor médio se isso aqui fosse uma reta. Tá? E esse 5,5 é justamente o valor que alguns outros autores, alguns outros livros utilizam. Né? Alguns professores costumam fazer uma aproximação direta para 1 ou para 10, sem levar em conta a potência de 10. Nesse caso, o valor médio é 5,5. Né? 5,5 para cá, 4,5. 5,5 para cá, 4,5. Está bem no meio. Tá? Portanto, o valor 4 vezes 10 à terceira, que eu citei no exemplo anterior, seria menor que 5,5. E, portanto, isso daí seria 1. 1 vezes 10 à terceira, 10 à terceira. Já 6 é maior que 5,5. Maior que 5,5? Pô, 10. 10 vezes 10 à terceira, 10 à quarta. Simplesmente por isso. É claro que se você fizer um cálculo, qualquer trabalho, qualquer estimativa e der 5,5, você vai para um lado ou para o outro, tanto faz. Tá bom? É bom sempre a gente lembrar da definição. A ordem de grandeza de uma medida é determinada pela potência de 10 mais próxima do seu valor. Pergunta, qual é a potência de 10 mais próxima disso daqui, desse valor aqui? Com o mouse travado e tudo. A potência de 10 mais próxima disso é 10 elevado a 0. Vezes 10 à terceira, 10 à terceira. Qual é a potência de 10 mais próxima desse valor aqui? 10 à primeira, vezes 10 à terceira, 10 à quarta. Então, eu passo a gostar mais dessa definição. E você, como que você vai fazer? É claro, você vai fazer aquilo que o seu professor falar para você fazer. Você não vai se enrolar e falar, pô, e aí, meu, o que eu estou fazendo aqui? Né? Você vai fazer aquilo que o professor falar para você fazer. Num vestibular ou numa prova do Enem, se aparecer algum problema desse, aí o bicho pega. Né? Eu acho que já estava mais do que na hora do pessoal da Sociedade Brasileira para o Ensino de Física, sei lá, se reunir e chegar
a uma definição melhor, a um acordo melhor a respeito desse assunto. É inadmissível que num curso de física, que a gente fala tanto de precisão, de método científico, de trabalhar com padrão, e o pessoal fica discutindo se deve se usar um modelo ou outro para trabalhar com ordem de grandeza. Ao fim da picada. Para acabar, juro que vou acabar rapidinho agora, mais 2 minutinhos, só para falar por cima sobre algarismos significativos. Qual a medida da temperatura indicada no termômetro representado na figura? Muito mal representado, diga-se de passagem. O termômetro, cada tracinho aqui era para ser igual, você vai vendo que não está, mas vale 0,1. O que você vai chegar à conclusão é que ele está um pouquinho acima desse tracinho aqui. Tá? Então a temperatura é maior que 36,7 e menor que 36,8. Com certeza é 36,7. Esses algarismos são corretos. Então essa medida tem 3 algarismos corretos. 3, 6 e o 7. Só que você sabe que é um pouquinho mais que 7, então tem um algarismo que é chutado, que é duvidoso. Então, qualquer uma dessas respostas são possíveis para a leitura desse termômetro aí, 36,72, 36,73, 36,74. Esse último algarismo aqui, que é diferente de uma medida para outra, é chamado de algarismo duvidoso. E ele faz parte da medida. Ele é relevante, ele tem importância no resultado. Tá? Não tem sentido você colocar um algarismo a mais aqui. Se esse aqui já é duvidoso, o que vier depois não tem lógica nenhuma. Tá? Esses 4 algarismos, os corretos e o duvidoso, são chamados de algarismos significativos. Se você colocar um algarismo aqui a mais, você está mentindo para o sujeito, você está dizendo que isso daqui lê com uma precisão que não é a real. Tá bom? Isso serve muito para laboratório, tá? Basicamente para isso. Então, se alguém num laboratório perguntar se existe diferença entre um 2 e um 2, sim, esse 2 possui 3 algarismos significativos, esse aqui possui apenas um, o próprio duvidoso. Você não sabe nem se é 2. Tá? Para acabar, o 0 à esquerda não é significativo. Antigamente era muito comum usar esse termo. Né? Pode perguntar para sua avó. Aí ouviu alguém falar assim, pô, aquele cara é um 0 à esquerda. O que significa ser um 0 à esquerda? Que ele não é significativo, que ele não tem relevância nenhuma. Tá? Então, esse número aqui, por exemplo, eu parto daqui da esquerda e vou caminhando para a direita. Pois isso aqui é diferente de 0? Então o que vier depois é significativo. Tem 2 algarismos significativos. Aqui é a mesma coisa. Diferente de 0? Então tem 3 algarismos significativos. Diferente de 0? Então 3 algarismos significativos. E se eu passar isso aqui para notação científica, eu não altero o número de algarismos significativos. Então ficaria 3,5, 3,01, 7,20. Ah, mas você manteve o zero? Quando você falou de algarismo significativo, você não manteve esse zero. Não, eu mantive o zero porque eu estou numa aula de laboratório. Se eu for passar um valor para você, eu mandaria como 7,2 na boa, tá bom? Mas o número de algarismos significativos não se altera quando você passa para a potência de 10. É isso, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Até mais.